Muito bem, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Guilherme Rasques. Eu trabalho com impressão 3D desde 2012. Eu comecei com isso. Desde essa época, eu tive muitas aventuras computacionais nesse ramo, né? Imprimindo com diversos tipos de filamento, por aí vai. E desde essa época eu percebi que os programas voltados para o manejo de uma impressora 3D via PC não atendiam bem as expectativas que eu esperava deles, né? Principalmente no tocante a printer Rosso, né? Mas antes de chegar lá, vamos falar um pouquinho, bem rápido, né? Já o Padrão já falou 1000 vezes sobre isso, do caminho que o arquivo percorre para ser impresso em 3D. Você começa com um programinha tipo Blender da vida, né? Um OpenSCAD da vida. Você vai gerar ali um arquivo STL, vai mandar isso para o slicer da sua preferência, né? O Cura, o Simplify, e também o próprio slicer com a letra E, né? Em vez da letra I, né? E depois você vai para dois caminhos: ou você imprime direto no SD card, se você confiar demais no seu equipamento, né? Ou não quiser fazer nenhum ajuste durante a impressão, ou então você vai para um printer Rosso, que é nada mais ou menos um programa que serve para controlar uma impressora 3D. E hoje, boa parte dos programas feitos para impressão 3D, né? Boa parte dos printer Rossos, como o Matter Control, RPT Rosso e outros, né? Eles foram feitos usando um troço chamado Visual Studio, né? E também, graças a isso, graças a usuários de drogas chamado Windows, né, que é um troço ali, bem mais ou menos, nasceu um troço chamado Mono, que deu a desgraça da minha vida. E foi daí que nasceu a ideia da gente desenvolver o BR Print. Dá uma passadinha nisso. Esse é o nosso time, né? Tem eu, esse corpinho maravilhoso, sexy, professora irretocável, né? Maravilhosa, né? Tirando isso, N artigos esses que eu já escrevi sobre esse assunto, impressão 3D e tudo mais aí, né? A gente tem o Ayrton, que é o nosso programador de baixo nível, né? E a Laís, que monta a bagunça que eu imaginei como interface, né? Tenta deixar a coisa mais apresentável, né? A ideia: o mono nada mais é do que um grande parasita, literalmente. Eu não gosto dele. O mono, na verdade, ele serve como barreira entre o sistema operacional e o programa feito para o Windows. Ele é como se fosse um grande interpretador, tá? Entre plataformas. O grande problema é que o mono não funciona, principalmente depois que saiu a série do kernel 3.16. Aí terminou de ferrar com tudo, porque os programas que dependem do mono para funcionar passaram a fechar na cara do usuário, não só na área de impressão 3D, mas em outras áreas também, né? Incluindo scanners de monitoramento. Pois é. Então a gente teve a brilhante ideia de fazer o seguinte: e se a gente eliminasse esse parasita das nossas vidas? Eu adoraria poder fazer isso com a equipe do mono, mas como eu sou uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, até certo ponto, né? Uma pessoa irrefutável, e os meus colegas também, de uma certa maneira, né? A gente preferiu desenvolver um software chamado BR Print, né? Sendo o primeiro printer Rosso nacional e open source. Isso aí é o que acontece quando um programa de impressão 3D fecha na sua cara durante uma impressão. Além de você perder o material e ficar com líquidas peças pela metade, você faz uma cara meio feia. Daí tem um vídeo
desespero que aconteceu quando eu perdi uma peça de treinamento que custava R$300 o quilo. Literalmente. Pois é. Isso, na verdade, era uma peça feita em filamento bronze, né, com chateamento de bronze, que na época, vinha dos Estados Unidos, levava 2, 3 meses para chegar e custava cerca de R$300 o quilo. Te garanto que eu não fiquei nada feliz. Pois é. Principalmente depois de 15 horas de impressão. E claro, quando eu taquei a peça no chão, a peça se esfacelou em 1000 pedaços. Não preciso dizer isso. Né? O que o BR Print tem que os outros não têm? A primeira coisa é que, na verdade, ele não tem um mono. Começa daí. Então a comunicação com o sistema nacional é direta. Isso já só, por si só, já é uma grande vantagem. Outra, nós temos uma tal de confiabilidade que esse troço não deixa a gente ter. Né? Na verdade, o BR Print ele foi pensado para ser um tanque de guerra, para permitir que você possa imprimir, mesmo nas situações mais extremas, como, por exemplo, várias críticas de sistema nacional e etc. Um pouco antes de vir para cá, eu estava imprimindo uma peça, demorou 20 horas para ficar pronta, mas aconteceu uma coisa inesperada. Essa era uma peça teste, não era para cliente, era para mim mesmo, para a minha sala. Só que eu resolvi ver o que aconteceria com o programa, imprimindo, se eu resolvesse usar a máquina, que não era potente, era um Core i3 com 2 GB de RAM, antigo, né? Para ver se aconteceria algo com impressão. Dito e feito, algo aconteceu com o computador, mas a impressão continuou intacta e estável durante as 20 horas. O sistema operacional literalmente travou, graças a um problema no Firefox que cobriu toda a memória do sistema. Isso foi muito interessante de ver. Próximo. Bom, o BR Print é dividido em 2 partes. Nós temos a interface, né, Pandora, e nós temos o key, kernel de impressão. Tá? Você está vendo esse monte de réplicas de extrusor? Porque, na verdade, a gente quis representar os diferentes tipos de impressora que tem por aí e também a grande capacidade de poder imprimir com mais de um extrusor. Sim, nós pensamos nisso já. Muito bem. Agora o Ayrton vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, tá? Dentro do sistema. Vai falar o nomezinho, idade, sexo, carteira de reservista, etc. Né? Eu já falei demais com a boca assim. Bom, meu nome é Ayrton Cavalieri, vocês podem olhar ali em cima, né? E esse aqui é um resuminho do que eu já fiz na minha vida, porque quase ninguém aqui me conhece, só os dois. Né? Sou bacharelando em Ciências da Computação pela Federal Fluminense. Na cadeira de arquitetura, eu fiz um simulador de automatos finitos, não determinísticos, que foi escrito em assembly. E na cadeira de linguagens formais, também fiz um simulador de máquina de Turing não determinístico, em C. Aqui é o Daniel, meu GitHub, e agora eu estou trabalhando como criador do kernel de impressão. Então, qual que é a ideia por trás dessa maravilha aqui? Vamos lá aqui em branco. Bem, como ele pontuou, isso veio principalmente por causa do mau funcionamento dos outros hosts e da grande perda de material. Quanto chega a perda de material para esse médio? Se você sabe imprimir ou se você não sabe imprimir? Se você sabe. Olha, uma perda aceitável seria bem, basicamente, seria em média 2 a 3% de carretel, por aí, não mais do que isso. Só que quando você bota uma barreira no meio chamada mono,
Porque o Mono ele só consegue funcionar com o kernel até a versão 3.13.046. Depois disso, é pedir para você ver sequências de fechamento na sua cara de qualquer outra coisa a cada 2 horas. E ninguém sabe por quê. Interessante, não é? Então, graças a isso, a perda com Matter Control, Repetir Host, ou qualquer outra porcaria desse naipe, podia chegar até a 15, 20%. Então, justamente por causa dessa perda de material, isso representa dinheiro jogado no lixo. Até porque muitos não têm acesso a uma filamentadora para ficar reciclando material o tempo todo. Então a gente resolveu consertar isso da maneira mais óbvia possível, que é aproximando o programa do sistema operacional, de maneira que ele funcione com a estabilidade do seu sistema operacional e que ele permita também que o kernel possa ser atualizado, que ele funcione com a versão de kernel mais recente, com as últimas ferramentas e com os últimos recursos de segurança. Esse aqui é um pequeno diagramazinho que mostra como é que o programa acaba trabalhando. Eu vou contar um pouquinho a história do Mono. A história do Mono veio como uma forma da Microsoft de competir naquela época com a Sun. A Sun tinha lançado o Java e a Java Virtual Machine. E a Microsoft chegou, não, vamos fazer alguma coisa que trabalhe igual, mas que seja proprietária. Então eles inventaram C#, inventaram essa máquina virtual. Nos sistemas operacionais Windows, essa máquina virtual é tratada como padrão, já fica embutida no kernel do sistema operacional. Então, tudo teoricamente funciona bem, mas o sistema da Microsoft, claro, né? Então a gente resolveu eliminar isso. Eliminamos isso escrevendo o programa em C++, porque quando você escreve o programa em C++, você mantém a organização do código, com a parte de orientação do objeto, fica mais fácil de fazer manutenção futura, reescrever código, ou então reescrever segmentos de código, e o código já vai sair pronto para rodar direto na sua arquitetura. Ele roda na camada de aplicação do sistema operacional, então mesmo que ele fique instável, ele não vai levar o seu sistema operacional todo, somente ele vai ser afetado. Então, é por aí. Agora, Laís vai assumir, explicar sobre Pandora. Boa tarde, meu nome é Laís Rodrigues, eu também sou bacharelanda em computação na UFI, meu Deus, outros. Meu currículo é pequeno, entendeu? Eu sou idealizadora e organizadora da Semana da Computação na minha universidade, que foi querer trazer o que a gente encontrou em congressos, como Latinoamérica Campus Party, para a minha universidade, que é no interior do Rio, e a gente não tem muito acesso a isso. E caí de paraquedas nessa história como criadora de Pandora, que é o front-end do nosso velho print. A ideia central, a partir de olhando o RBT e os outros softwares que o pessoal usa, a ideia que a gente focou foi proporcionar a melhor experiência de usuário possível no uso, com ícones de fácil acesso. Vou mostrar um pouquinho depois. As ferramentas que eu usei para back-end foi o C++, que é para facilitar eu juntar junto com o Key, que é a parte do aí, e de front-end o Qt. Essa é a cara do Qt Creator, que é a ferramenta que eu usei para desenvolver o front-end. Aqui é a parte da nossa equipe. Vocês podem ver que a gente fez botões com ícones grandes, explicativos, que são as ferramentas que o Qt proporciona, arrasta a caixa praticamente. A gente também focou na ideia de Pandora em segurança. Tem muito, por exemplo, o repetir para e às vezes não desliga a sua mesa. Então a gente tem protocolos de segurança, por exemplo, que se a impressora estiver inativa e com os sensores e mesas ainda ligados, a gente vai te avisar. E se você por acaso não ver, a gente vai desligar a mesa também. Só fazer uma adendo, Luiz. O que acontece? A impressora 3D não é uma Lexmark, né? Aquela impressora que você comprou nas Casas Bahia, né? Você está pagando em 12 vezes que o cartucho é mais caro que a impressora, né? Ela pensa sozinha, ou você acha que ela pensa sozinha, né?
acontece? A impressora 3D ela depende muito do usuário, né? Então, por exemplo, se você esquecer a extrusora ligada, aquela coisa vai excretar plástico, né? Vai excretar filamento, só que não talvez na quantidade que você imagine que esse processador funciona direito, né? Até porque a catraca não vai girar e etc. Isso vai carbonizar lá dentro do hot end, vai entupir e você pode acabar perdendo tempo e dinheiro para desentupir isso aí, né? E se você, por exemplo, esquecer a mesa ligada e for dormir, né? Se acontecer alguma coisa do tipo soltar o termistor ou alguma coisa do tipo, a impressora pode até pegar fogo. Então a gente resolveu colocar vários mecanismos para evitar que você destrua o seu equipamento, né? Porque muita gente que acaba entrando nesse ramo da impressão 3D não sabe trabalhar com esse tipo de equipamento. Então por isso que a gente fez isso. A interface de comando ela é bem simplificada. Tem várias vezes que eu jogo warnings na tela para que comandos assim, você está fazendo a coisa errada, vê o que você está fazendo e faz. Pandora já vem com suporte em idiomas, a gente já conseguiu para inglês e português, o que te facilita muito a sua vida em relação à tradução, que ele tem uma ferramenta chamada Linguist, que ele pega todas as strings do seu programa, gera um arquivo, aí você abre a própria ferramenta Linguist e vai traduzindo string por string já no idioma que você quer. E para trocar o idioma para português para inglês foram 3 linhas de código. Então assim, eu posso ter suporte a vários idiomas, a gente está pensando já no espanhol e depois futuramente outras linguagens, é só simplesmente traduzir palavra por palavra. Por causa de C e C++, a gente tem vários suportes a dígitos. Hoje eu já consegui gerar os binários para Ubuntu, Fedora, OpenSUSE e Debian. O Qt, ele é uma ferramenta que possui cross-compile. Então, mesmo no ambiente Linux, eu posso gerar binários para Mac e Windows, mas não é o nosso caso. Simplesmente eu pego o meu código, instalo, abro ele na distro necessária dentro do Qt e gero o meu binário. A gente está num make estático, então a gente gera um executável já com todas as bibliotecas Qt necessárias para a Pandora ali, que hoje está dando em torno de 22 megas, não está pesando mais do que isso. E a gente gera esse make estático porque a gente não tem como depender das libs que vem, por exemplo, no Ubuntu 14, LTS ele tem Qt 5.4, a gente está usando o Qt 5.5. Então eu preciso ter um make estático para garantir que as minhas bibliotecas que eu vou precisar vão instalar e o programa vai abrir e funcionar normalmente no seu computador. Deixa eu só fazer um adendo. Essa parte de compilação estática garante que o programa funcione em distros mais antigas LTS, se forem compiladas nessas distros LTS, e geralmente os sistemas operacionais seguintes costumam entregar retrocompatibilidade. Então, isso permite que o programa tenha um tempo de vida útil do sistema razoável. A ideia que a comunidade Qt diz, por exemplo, se eu quero dar suporte ao Ubuntu 14 e 15, eu tenho que compilar no 14. Então eu tenho que compilar no SO mais antigo que eu queira que dê suporte e ele vai funcionar em todos os futuros. Esse slide que eu precisei hoje foi de licenciamento. O Qt ele funciona sob a licença LGPL se você for trabalhar com open source. Ele também possui uma licença comercial, mas por $360 por mês, com dólar a R$4, impossível de comprar. Ele vai na LGPL versão 2 e 3, e por a gente estar fazendo make estático e não link dinâmico das bibliotecas, a gente é obrigado a cair também dentro da LGPL. A parte do Ayrton não tem essa necessidade. Os principais arquivos vão sair com licença BSD, e o arquivo serial, que é um arquivo que ele usa para comunicação, é do MIT e está no licenciamento deles. Sim. Na verdade, quanto ao skin de Pandora, ele também está saindo sob licença livre, né? Mas justamente já Creative Commons não comercial. Tá? Então vai dar para quem for mexer nisso, depois poder usar, né? Só que não vai poder vender, né? Sem grande autorização, etc. A gente optou pelo modelo open source porque nós acreditamos que esse é o caminho. Não adianta mais você querer prender o software, essa neutro, você querer prender algo que inevitavelmente vai cair na mão de engenharia reversa depois. Né? O Qt mesmo
através da LGPL, tudo que tiver aqui no meu código, ele vai estar aberto. Futuramente a gente já está montando o nosso Git para disponibilizar o código. Mas... Pois é. É muito lindo. Muito legal, né? Só tem um detalhe. Imprime mesmo. Dá uma olhada. Esse negócio aí, a gente chama de aborto. Literalmente. A primeira peça que o programa imprimiu, né, esse troço ridículo, feio pra caceta aí, né? E ele ficou feio não graças ao programa, mas graças, né, ao fatiador cura usado no macOS. Pois é. Ninguém sabe exatamente por que eles reescreveram aquele troço inteiro para Mac, né, usar esse cura. E ele gerou um arquivo G-Code. Né? Só para vocês entenderem, o G-Code é como se fosse um grande GPS, né, indicando as coordenadas para que os eixos da impressora se movam, né, nas direções necessárias para que o seu arquivo se forme. Né? E ele entregou endereços errados, né, para os eixos várias vezes. Né? E ainda por cima, eu fiquei literalmente sabotando o arquivo várias vezes, colocando mudanças de temperatura absurdas, só para ver se o programa ia travar ou não. Né? E ele conseguiu concluir a impressão com êxito, né? Apesar da peça de propósito ter ficado na dona. Mas nem só de testes ruins vivem programadores e designers juntos. Né? Aqui você já tem peças long run, né? Peças que demoram um pouco mais, como por exemplo essa cabeça de tiranossauro, levou 6 horas, um pouquinho de quebradinhos, né? Feito em ABS, com o patrocínio da Antártica. Né? A gente também tem um Yoda, que não precisou de lixamento nada, só pintura. Tá? Demorou 6 horas de quebradinhos também, de 15 centímetros de altura, mais ou menos. Né? E essa peça favorita de pessoas do LibreOffice, que são portadores de biscoitos Star Wars, né? Que alguém encomendou a cópia de caixa milhares deles. Eu não sei para que tantos, mas saber. Gente boa não tem para isso. Mas é que eu odeio coisa doce. Ok, maravilha. Mas como é que eu vou confiar nesse bagulho? Como é que eu vou confiar nisso? Essa pergunta vai passar. Essa pergunta a gente iria responder fora da palestra, lá no Hackerspace, de uma maneira, só que a gente teve uma mudança abrupta de planos. Né? Posso falar isso? Se você não falar, eu falo. Tá bom. Nós iríamos imprimir a barragem de Itaipu inteira, né, sob a tutela do PR Print, né, comandando as printers que fariam o serviço. Mas por uma questão de legislação, que nós não concordamos com isso, a gente não vai poder fazer isso. Né? Eu vou contar tudo pro meu pai. Eu não entendi. Deixa pra lá. É bom. Né? Então nós vamos imprimir outra hidrelétrica, né, tão desafiadora quanto, que não é brasileira, para não ter problema com ninguém, né? Só para a gente mostrar que dá para você fazer impressão de long run sem dor de cabeça. Tá? Inclusive quem está bancando essa empreitada é a Filamento 3D Brasil, que gentilmente cedeu para a gente 3,5 kg de filamento ABS, tá? Do lote novo deles com tecnologia de redução WARP, para que a gente pudesse fazer isso. A ideia de ter trazido o BR Print Collection, mesmo não finalizado, a gente começou a programar isso em maio, e pela quantidade de coisas que tem conta agora, acho que é uma superação, eu vou depois acontecer ali e vou mostrar. Pelo menos para vocês verem que o projeto está indo muito bem lugar. E a gente está procurando um programador OpenGL, se tiver alguém aqui, pode conversar com a gente, para fazer o 3D. Aqui vocês veem no Blender, mas como quem usa RPG em outros softwares, vocês carregam a peça, veem ela lá bonitinha no cubo. O nosso programa ainda não fez isso. E eu vou abrir o BR para mostrar para ele, e vocês vão ter Só para avisar, mais tarde o código do
pré-print vai ser levantar para esse link do GitHub da SimpleBR. Eu vou subir o código para lá. Oi? A Simple é uma startup, né, que a gente está criando para gerir vários serviços na área de impressão 3D. Não, o foco não é ficar imprimindo pecinha. Até porque eu vou admitir para vocês, eu detesto imprimir peça para os outros. Odeio. Eu gosto de imprimir para mim. Eu sou chato, sou egoísta, sou tudo isso. Né? Arrasta. Mas falando nisso, o que acontece aqui? A nossa ideia, na verdade, é prestar treinamento e suporte, né? Principalmente para as pessoas que não sabem usar impressoras 3D. O que acontece hoje? Vou contar a história bem rápida, enquanto ela ajusta aí ela está show. Uma vez, uma universidade federal no Rio de Janeiro, que resolveu gastar um dinheiro comprando impressoras 3D, né? E eles compraram a mais cara que eles encontraram na internet. E o fabricante, que não vou falar o fabricante, mas eu questiono muito as impressoras deles, porque não tem mesa aquecida. Ô Padola, você sabe muito bem de quem eu estou falando. Exatamente. Porque não tem mesa aquecida. Não vou nem falar do pinhão da impressora. Deixa pra lá. A impressora não é tão boa assim, resumidamente falando. E ela só imprime PLA, que é um material meio. Deixa pra lá. Na oficina a gente vai falar sobre isso, né, papai? Mas enfim. Então, o que acontece? Essas pessoas vieram até mim, né, alegando que impressão 3D era uma coisa praticamente impossível de ser feita, porque as peças não saíam, só saía, na verdade. Todo mundo jogou aquele jogo da mola, né? Tinha uma mola que fazia assim, né? Só saía filamento sorvete, ao invés das peças, né? Aí eu tive que ir lá explicar que não era bem assim, que não adiantava ligar a impressora e esperar que a peça ia nascer ali na telepatia, né? Olha, você pediu para te acordar, que eu te acordei. Será que me acordou mesmo? Eu acho que sim. Muito bem, já que a Data Show está ajudando, essa aí é basicamente Pandora, a interface que é o Fix. Eu projetei esses ícones bem grandes, letras garrafais praticamente, para evitar que as pessoas não saibam onde estão as coisas. Tipo, tá, como é que eu conecto a impressora? Aí tem um botão bem grande, né? Escrito Connect. Tá fora da resolução, porque quando olha para todos os ícones e botões que a gente tinha, eu tive que botar a resolução mínima. Então a resolução do DataFlow não comporta. No caso, ela foi carregada em inglês, porque eu já tenho uma técnica usada ali, que ele reconhece, se o seu sistema for em português, ele carrega em português. Se for qualquer outra coisa, ele já carrega em inglês. Já é uma técnica que eu já usei para já carregar. E como o meu Debian está já em inglês, ele já carrega assim. No lado de cá, a gente tem as configurações da impressora, de conexão da impressora e do extrusor. Aqui está aparecendo branca, porque todas essas configurações você pode salvar. Então, por exemplo, se uma hora você está imprimir com PLA, você salva a configuração da sua impressora com PLA. Se você está imprimir com ABS, você salva a configuração com ABS. Se você está imprimir com PLA com metal, todas essas configurações você pode salvar e depois é só carregar. Você não precisa ficar escrevendo, configurando a sua impressora toda hora. A gente colocou branca porque não podia botar nomezinho próprio nesse horário. Aqui nós temos o botão de importar, que é um G-Code pronto para impressão. Esse aqui é também para G-Code e futuramente STL. E aqui é o botão de conexão com o Arduino. Aqui é teoricamente como você visualizar o 3D. Fiz um OBGL mais ou menos, dá para ter uma ideia da peça, mas os nossos testes somente com o G-Code a gente sabe que está funcionando, que não tem nenhum problema. Antes de qualquer coisa, mas eu queria falar só do botão de emergência,
E esse botão gerou tanta discussão entre a gente que quase não saiu. Volta e meia, as pessoas acabam não tomando conta da impressora quando você não... Por exemplo, existem certas impressoras que não são exatamente muito confiáveis, ou em situações que não são exatamente ideais, como por exemplo, você tenta imprimir com um carretel fora do suporte, né? Ou quando você tem, em alguns casos, algumas pessoas com profilamento de fontes meio duvidosas, né? Que vem sem carretel, ou no carretel de papelão, etc., né? E acabou deixando a impressora rolando, a impressão rolar e não dormir. O problema é que, se tem algum problema muito sério durante a impressão, e você não tomar nenhuma medida rápida, nenhuma contra-resposta muito depressa, você pode acabar danificando a impressora. Então, para que isso fosse resolvido, eu resolvi criar o botão mais chamativo possível para evitar, né, que você não soubesse onde clicar, caso precisasse parar tudo, desligar tudo, né, de maneira instantânea, resetar o Arduino, etc. No lado direito, a gente tem aqui as configurações de controle manual da impressora. O BR Printer já vai com suporte para 4 extrusores. Tá? A gente tem aqui visualização de G-Code e vai ser futuramente que a gente vai implementar uma pequena caixa de ferramentas para você estar a sua vida na hora de você fazer manutenção na impressora. A gente vai ter rotinas, por exemplo, para perguntar se a impressora quantas horas ela tem, se atingir, a gente vai ter alguns protocolos. A gente vai te dar dicas de manutenção de 500 horas, 1000 horas, e por aí vai. Obviamente, esse controle manual é bem desativado enquanto o Arduino não estiver conectado. Eu tinha feito uma thread muito bonitinha que reconheceu o Arduino e a porta e tudo mais. Até o momento que eu fui usar o Arduino da China, que não entra como Arduino no computador, entra com um nome maluco, que quebrou toda a minha lógica. E aí a solução que eu acabei fazendo, eu falei com o Jomar da Intel. E ele falou que geralmente a Arduino se conectam somente em 2 pontas. Em 2 portas. A TDY Atmon, a CM0 e a USB 0. No caso, o Arduino a gente conectou aqui, ele já está na CM0, então eu já consigo conectar. Não sei o que aconteceu agora, porque não. A resolução deve estar... Aquela janelinha ali, magrinha que vocês estão vendo, anoréxica, será a janelinha para avisar que está conectado. O que acontece é o seguinte, o protocolo de comunicação, pelo menos no RPT-Ethereum, ele é um protocolo de comunicação ping-pong. Você manda um comando para o Arduino, ele te dá uma resposta. Ok, geralmente ok, ou qualquer outra coisa, qualquer outro erro, etc. E basicamente o que faz é ficar mandando e ouvindo o Arduino o tempo todo. O que acontece quando você manda imprimir, ele inicia uma thread específica para ficar fazendo essa transmissão de informações do G-Code para dentro do Arduino. O G-Code ele também é transferido todo para a memória do computador, ele fica armazenado no RIP da máquina, já que o G-Code geralmente ele pode ter um tamanho diferente. Ele fica armazenado no RIP da máquina e na hora de executar, ele fica mais rápido para fazer a transmissão serial. Então a comunicação acaba ficando tão rápida que a gente nota que o gargalo é o Arduino. Talvez pela questão do próprio RPT-Ethereum, a gente ainda não sabe exatamente, mas a gente já viu algumas alterações de buffer, principalmente em peças muito complexas. Isso talvez se deva ao próprio tipo de processamento do Arduino, a forma como ele interpreta esses dados. Quando o Arduino é conectado, ele starta a thread de temperatura, que atualiza a cada 2 segundos.
e a crédito de posição do extrusor. Como só tem um arduino conectado aqui, não tem como fazer tudo funcionar para vocês verem na mão. Que são controles de temperatura, de esquentar a mesa e extrusor. Okay? Aqui são posições, alterar posições da mesa e do extrusor, dos eixos X e Y. Aqui no eixo Z, aqui para remover ou retract de filamento. Vocês podem ver que eu carreguei o de hold, foi o de cubo que a gente tem de teste de calibração. Ele carrega aqui, é o cubo do aborto, a gente vai mostrar depois, tem ele aqui. Que carrega aqui na nossa, no lado de cá, ele mostra todo o G-Hold, que é bom você dar aquela conferida para ver se não vê o lixo do slicer. A gente tem aqui a configuração de slicer para fazer fatiamento a partir do print. E pré-visualização dos sistemas estatísticas de impressão que a gente está terminando já de fazer. Então essa é a cara do print. Se eu quiser mandar imprimir agora, ele vai até funcionar. Mas a impressão começou. E esse cubo demora 10 minutos, vocês podem ver que ele já está alterando a posição ali. Que ele está seguindo de hold para fazer a impressão. Aqui a ideia dos botões, aqui embaixo que eu mostrei, ele reconhece. São vários extrusores que a gente suporta. Ele, a partir do momento que você conecta a impressora, ele pergunta quantos extrusores você tem e só deixa disponível aqui os botões referentes àquele extrusor. Por causa de falta de espaço, eu não poderia botar um slider de temperatura para cada extrusor desses. Então a ideia que eu tive aqui foi que a partir de você clicando nesse botão, o slider de temperatura liga esse. Se tivesse o extrusor 2, esse slider ligaria esse e as temperaturas vão atualizando ali. Você pode mudar a temperatura durante a impressão simplesmente alterando o valor aqui. Tá? No momento que você clica nesses botões, ele vai pegar a temperatura que está aqui e vai setar na impressora. Que são outras configurações também não finalizadas. E aqui, por segurança, a gente travou os botões de mover, posição de extrusor e retract, para você mandar uma clique acidental, mandar um comando para a sua impressora e talvez perder a impressão, porque essa impressora um comando inválido. Só uma linha dentro. É claro que se a sua impressora não tiver mesa aquecida, ele vai ficar desabilitado. Isso é meio óbvio, tá? Mas a gente pergunta assim mesmo porque ele tem ali a mesa aquecida e tudo mais. Certo? Outra coisa, por padrão, tudo virá desligado, você só vai começar a aquecer, né, o extrusor, depois que a mesa aquecida atingir pelo menos 90% da temperatura desejada. Né? Isso se você for imprimir a partir do SDCAD. Né? Mas em casos de impressão